Por falar nisso, né, nessa nova roupagem, a nossa cama ela pode ser considerada o sarcófago Sim. para as experiências fora do corpo? Samuel, principalmente no Antigo Egito, e isso a gente sabe através de fragmentos esotéricos, na literatura ocultista, você vai juntando e faz um mosaico, e os mentores do lado de lá contam também, eles viveram lá. Então, dentro das provas iniciáticas, a saída do corpo era principal, porque era a forma da pessoa viva ser jogada do lado de lá para perder o medo do invisível. Como é que se admitiria um sacerdote ou iniciado egípcio com medo do invisível, cara? Né? Não tinha como. Então a saída do corpo era o batismo de fogo para a pessoa perder o medo do além e voltar totalmente transformada. Nesta hora que ela voltava transformada, ela dizia: eu tenho duas vidas, parte aqui e parte lá quando eu durmo. Eu sou um duídja. Duídja é uma expressão naquele contexto para o renascido, ou aquele que tem duas vidas. E o curioso, Samuel, que o termo duídja vem do sânscrito da Índia, mas ele aparece na iniciação egípcia. Seja porque hindus viajaram para lá, ou seja, nas saídas do corpo, tinha um iniciado egípcio, um yogi, o yogi falou: lá na minha terra isso é um duídja. E aí o nome acabou pegando. Então a pessoa que saía do corpo nas iniciações perdia o medo do invisível, o medo da morte, e agora ela sabia que ela é um ente espiritual na matéria, ela é uma centelha vital do todo, não é meramente um homem ou uma mulher da terra. E quando a gente fala em iniciação, não são as populações da época, é a parte interna daqueles que se dispunham a estudar a parte espiritual. Então ali havia uma espécie de morte do ego. Então havia um sarcófago aberto, a pessoa tinha que deitar ali, Samuel. Era um simbolismo, tipo assim: Samuel, de agora em diante você morre enquanto Samuel, neófito, calouro, e aqui você renasce como iniciado. Vamos lhe dar um nome iniciático, cara. Você agora pertence à fraternidade dos homens e mulheres da luz espiritual. Então era uma quebra de paradigma na mente para quebrar o medo da morte. Então, mantidas as devidas proporções, Samuel, a nossa cama no escurinho do quarto é o nosso sarcófago. Todo dia a gente deita e todo dia a gente morre para a matéria externamente, enquanto espiritualmente vai em outro plano, podendo voltar com alguma coisa a mais e melhorar quando desperta. Então, nossa cama é o nosso sarcófago, nosso quarto é a câmara iniciática. E muitas vezes nós somos o estudante lá de trás reencarnado aqui. Conclusão: no escurinho do quarto ou no escurinho da câmara egípcia, o que trava a pessoa? O medo do invisível, que é o maior inimigo de quem quer mexer com uma saída do corpo. E eu tenho visto, Samuel, um monte de gente: eu quero uma técnica, morrendo de medo do invisível, não vai dar certo, porque o medo acelera o metabolismo e impede a saída, que exige alto relaxamento. Então tá cheio de gente que quer ter saída do corpo, mas morre de medo de espíritos. Isso é chamado pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas invisíveis; fobia, medo. Medo de coisas aéreas invisíveis. No popular, Samuel, espiritofobia, que é o medo de agentes invisíveis. Então, por exemplo, se você tem medo de tinta, não seja pintor. Você tem medo de cimento, não seja pedreiro. Você tem medo de espíritos, não seja médium. Você tem medo do invisível, não saia do corpo. As pessoas não consideram nada disso. Elas querem uma brincadeirinha mística, um fenômenozinho e uma técnica infalível que ela não tenha que ter trabalho nenhum. E espiritualidade é muito mais do que isso. Esse é um alerta que tem que ser feito. Hoje vivemos uma época de abertura. Como tem que ser? Mas a profundidade dos antigos se perdeu. Então, na abertura, precisamos da profundidade, para a gente não se perder na abertura. Uhum. Por 4 vezes você já citou aqui, né, sobre essa questão do medo, e mais uma vez agora, o medo do invisível, o medo dos espíritos, o medo de diversas conexões, né? Então, inclusive citou, eu ia fazer perguntas, você já citou ela, né? Eu ia perguntar, né, qual o medo é o maior inimigo do projetor. Quais, então, são os maiores inimigos dos projetores, nesse sentido de percepção, né? E como é que ele pode lidar com esse medo? Ele tem interesse, mas tem esse medo. Vamos lá. A mãe de todos os medos é a ignorância, porque a ignorância causa medo, porque não sabendo o que está acontecendo, você tem medo e aí trava o processo. Muito disso é cultural, Samuel, está lá na infância. Medo do diabo, por condicionamento religioso, e no Oriente tem os demônios deles também, que não são vermelhinho, coisa nenhuma. O diabo, o capiroto, do jeito que o cristão pensa, só aqui no Ocidente, porque na China não aparece desse jeito, só aparece para o cristão. É uma construção psíquica que espíritos tomam forma para causar medo. Então, é o medo do diabo, o medo do velho do saco embaixo da cama, o medo do fantasma. A criança cresce com medo
culturalmente inserido. O medo da morte, como uma caveira com a foice, um capuz, eu vou te pegar à meia-noite. Porra, você imagina, Samuel, eu falo assim, tem uma entidade ali. Samuel, essa entidade veio do plano espiritual de algum lugar e veio para cá. Mas na visão do leigo é assim, ai meu Deus, ele saltou da tumba 588 do cemitério do Araçá, atravessou a avenida e veio aqui no Samuel. Porra, você tá de sacanagem, um estudante espiritual com um conceito desse, ele não entendeu nada. Então, os medos que as pessoas têm, conscientemente ela quer algo, mas dentro tem alguém com medo desde cedo, porque ela considera aquilo como algo sobrenatural. O que se faz em estudos espirituais? Torna natural o que era sobrenatural. E sendo natural, se torna factível. E o medo some porque você sabe o que está acontecendo. Na área de saídas do corpo, é essencial estudar os principais livros do tema e, detalhe, autores variados, para não ficar encabrestado dentro da opinião de um autor só. Leitura variada, livros sérios, autores bons, para a pessoa fazer uma visão de conjunto. Então, lentamente, o que era sobrenatural vai se tornando mais natural. Então, na hora H, ela já sabe como é, porque ela já leu o padrão de outros projetores. Ela vai se soltar. Agora, se a pessoa quer fazer isso sem conhecimento, o medo vai sabotar, que não é um medo consciente, ele vem do inconsciente aculturado, os medos lá da infância. Uhum. Uma outra também questão que aparece de vez em quando aqui relacionada à experiência fora do corpo é a questão da imaginação. Qual a importância da imaginação nos processos e práticas relacionadas, né, visualização, por exemplo, para as experiências fora do corpo? E aí sempre surgia aqui, sempre surge no chat também as perguntas relacionadas assim, mas eu não consigo visualizar, eu tenho dificuldade em visualizar. Algumas, o que eu posso fazer? É o seguinte, técnicas de visualização se baseiam no seguinte: quando você imagina algo, visualiza, foca de olhos fechados no campo virtual da mente, já que não é espaço físico, é o espaço alternativo da mente, aquelas imagens ficam saturando a tela mental e o que acontece? A energia segue o que você está pensando. Como você está pensando em determinada coisa, o corpo espiritual, mesmo encaixado na matéria, ele já está vibrando naquilo. Quando você for deitar e o metabolismo cardiorrespiratório relaxar e as ondas cerebrais relaxarem, se houver uma soltura do corpo espiritual, ele vai na direção do que você dormiu pensando. Por isso, técnicas de visualização para projeção, para criar uma indução e condicionamento para o corpo astral ir naquela direção. Por isso é legal, antes de deitar, ler alguma coisa sobre saídas do corpo, Samuel, porque ela acaba dormindo pensando naquilo. Porque, caso contrário, qual é o erro que a maioria das pessoas comete? Elas vão deitar, fecham os olhos e ficam esperando o sono chegar. Enquanto o sono não chega, a mente dela fica pensando em 1000 pedacinhos de coisas do dia a dia, fragmentos, picotadas formas mentais, e ali ela fica ao sabor daquilo e cai no sono. Se você olhar, Samuel, 99% dos pensamentos de alguém na hora de dormir é sobre o dia a dia dela, seja aqui ou do passado. Quando o corpo astral se projeta, por que ele fica pairando em cima do corpo e não vai para outro lugar? Porque a leitura, por condicionamento que ele faz, dorme pensando no plano físico, eu pertenço ao plano físico, daqui eu não saio. Então, o legal de ler algo sobre o extrafísico na hora de deitar é que quando o corpo astral sai inconsciente, ele busca um plano acima e aí você desperta. Então, a leitura é uma técnica fundamental, não pela leitura, mas porque ela mantém a mente dentro do padrão e você tende a visualizar aquilo relativo à saída. Então, uma das grandes técnicas é saturação mental por leitura na hora de deitar. Leitura variada, é claro, mas que seja falando de mundo espiritual, de vida extrafísica. Isso ajuda nas visualizações. Agora, outrora, haviam técnicas mecânicas que não envolvia visualização, tipo técnicas respiratórias, porque pelo controle respiratório você induz estados alterados. Agora, quem é que mais mexeu com respiração ao longo da história? Os iogues. E aí eu faço um alerta para quem está assistindo. Vários autores ocidentais adoram engordar os seus livros com capítulo de técnicas de projeção astral. Tipo assim, o meu livro tem 100 técnicas, o autor enche a boca. Quando você vai olhar, ele puxou uma de um, puxou a do outro, e nem ele mesmo faz aquilo. Na parte respiratória, ele vai pegar o conhecimento yoga e puxar, só que ele mesmo não domina aquilo. Então, se alguém quer estudar algo de respiração para a saída do corpo, estuda o yoga, por exemplo. Porque senão você vai ficar teoricamente em cima de uma área que você não domina. Mas não é para você ser yogi, porque o próprio yoga nem vai falar da saída, mas você usa o expertise da respiração do yoga e adapta ao seu
contexto para projeção, né? Então existem técnicas mecânicas, técnicas de visualização e a técnica infalível, que é um tiro na cabeça, você sai do corpo na hora. Para quem estiver assistindo a gente, por leviandade, tem uma técnica, tem uma pancada na cabeça, você sai na hora. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.